Olá, quero-te dar as boas-vindas aqui a esta prática, uma prática que te vai ajudar a resolver tudo na vida. E há aqui um primeiro pressuposto, que é, para solucionar aquilo que chamamos de problemas na nossa vida, primeiro há que fazer no aspecto interno, na nossa mente, nas nossas emoções, e só depois isso vai criar resultados no exterior. E a prática que te vou mostrar a seguir foi uma técnica que eu próprio criei numa situação de vida lá muito atrás e que pode ser replicada numa variedade de situações, sejam elas quais forem. E esta prática eu chamei-lhe de uma conversa com o possível. E tudo se passou num momento em que, aliás, num daqueles dias em que tudo parece impossível. Aqueles dias em que atravessamos mais pessimistas, mais negativos, possivelmente até porque estamos cansados. Então, naquele dia tudo me parecia impossível. Eu estava mesmo pessimista. E no meio daquele turbilhão de impossibilidades, de problemas, enfim, eu decidi ir falar com o possível. Eu criei mentalmente uma entidade contrária àquela que tinha na mente na altura. Naquele momento. Então, naquele momento eu quis falar com o contrário do que habitava na minha mente. E aquilo que habitava na minha mente era a impossibilidade, o impossível. Então eu decidi ir falar com o possível para saber que argumentação é que ele mostrava que pudesse ser útil à resolução das questões e ao meu bem-estar. No fundo, eu propus-me tão só ouvir uma versão diferente. Bastou concentrar-me um pouco, fechar os olhos, e aquela entidade que eu me propus falar, o possível, logo me surgiu. E o possível explicou logo: eu estou em todo lado. Não tenho um só sítio para estar. Vivo em todo lado e passo o tempo a criar possibilidades. Eu provoco, eu experimento e desafio. Eu, o possível, não me preocupo com coisa alguma. Tudo é possível e nada tenho a temer. E então eu desafiei o possível também a responder a mais algumas perguntas. E disse-lhe: nada tens a temer. Como assim? Ora essa, tem o impossível. O impossível é o teu contrário. E foi por isso mesmo que eu te chamei, que quis falar contigo. Para saber como é que lidas com o impossível. E ele respondeu: o impossível é o meu contrário? Pelo contrário, ele é uma parte de mim. Sim, diz sempre que o impossível é o meu inimigo. Eu sei, mas essa entidade na realidade não existe. Admitir a sua existência é um exercício de loucura porque não se pode pensar na existência admitindo que ela também não existe. Sendo assim, só há lugar para um e esse é o possível, sou eu. Eu voltei a insistir. Bom, não é fácil perceber. Até parece simples, mas não é fácil perceber. Pode explicar um pouco mais? E então o possível voltou. Sente um pouco e verás que a impossibilidade já é uma possibilidade. Na verdade, há uma coisa que é completamente impossível, que é anular o possível, porque o próprio impossível já é criar uma possibilidade. E ali começou alguma coisa a fazer sentido. Aquela conversa mental com aquilo que era o possível começou a fazer sentido. De qualquer das maneiras, ainda me ocorreu algo para desafiar o possível. Espera. Vamos ver um exemplo. Vou-te dar um exemplo. Sim, mostra-me lá o teu exemplo. Se eu te disser... consigo ir de Lisboa ao Porto a pé em 10 minutos?
ou por exemplo de São Paulo ao Rio de Janeiro, em 5 minutos, o que é que tu dizes? Então o possível respondeu: bom, isto não é uma questão de possibilidade. Isso, neste momento, é uma parvoíce da tua parte. Estás num contexto em que não existem ainda elementos para tornar isso possível agora. Acabaste de criar a possibilidade de dizer uma tolice neste momento. Porém, cuidado com essas crenças. Porque se tu falasses no telemóvel a alguém há 200 anos, por exemplo, se calhar irias preso ou a chamar-te um louco. E ali abriu-se uma luz. Senti-me mais aliviado com esta conversa mental. Mas o possível voltou depois para rematar o seguinte: o possível é a única coisa que é possível. O impossível é uma construção da mente na tentativa de negar a possibilidade, mas ao mesmo tempo criando uma de muitas possibilidades. Vou-te dar exemplos, 3 exemplos. A justificação da mente para se descartar de algo que não é do seu interesse. E assim diz que é impossível. Em segundo lugar, validar uma convicção limitadora sobre algo que quer acreditar não ser capaz de realizar. Pois se quer acreditar que não é capaz de realizar, no fundo diz que é impossível. E 3, procurar continuar no seu conforto, atribuindo a responsabilidade a algo externo, genérico e difuso, que lhe chama impossível. Portanto, meu amigo, és completamente livre de acreditar no que quiseres. Mantém presente sempre que as crenças e as convicções que desenvolveres terão um poder absolutamente extraordinário sobre ti, porque simplesmente as vais tornar verdades na tua vida. E vais validá-las não só com palavras, mas também com atos e resultados. As decisões que tomares e as escolhas que fizeres só a ti dizem respeito, e é com elas que vais construir as tuas possibilidades, as que te interessam e as que não te interessam, mesmo que lhes chames de impossíveis. Portanto, meu amigo, é contigo, porque afinal, tu é que sabes o que queres fazer da tua vida. E terminou esta intervenção do possível, como arranjei uma solução para contornar aquilo que estava na minha mente na altura, que eram os problemas, as impossibilidades, as dificuldades, enfim. E ajudou-me a refletir, porque no fundo criei a entidade oposta àquela que estava na minha mente. E agora lanço-te um desafio. Tu podes fazer sempre isto em situações variadas na tua vida, com todo o tipo de emoções. Imagina que tu estás pessimista e que dás conta, que tens consciência que estás pessimista, com pensamentos negativos, destrutivos, catastróficos. Ora bem, se tu dizes que estás pessimista, então podes ir falar com o otimismo. Crias mentalmente uma entidade chamada de otimismo, ou o otimista, e imaginas o que é que esta entidade dirá sobre o que estás a sentir e sobre o que é o pessimismo. De outro modo, se estás irritado ou irritada, há um dia ou num momento em que estás irritada, poderás sempre falar com a calma ou a tranquilidade e saber quais são os argumentos da calma e da tranquilidade, o que é que ela tem a dizer a ti, a calma ou a tranquilidade. Do mesmo modo, podes sentir-te agitado ou agitada, e assim também podes ir falar com a serenidade, com a assertividade,
com a entidade que achares mais apropriada e que é o contrário daquilo que estás a sentir de mais negativo. Se te sentires triste, também podes ir falar com a alegria. E assim sucessivamente. Esta é uma forma muito eficaz de resolver todas as questões internas, todos os estados mais negativos e ficarmos mais harmoniosos. Pratica, fica bem, até breve.